Gente, escute um pouco da história do Brasil. Em 1807, com o objetivo de expandir o seu poder sobre o continente europeu, Napoleão Bonaparte planejava uma invasão sobre o Reino de Portugal. E para escapar dos franceses, a família real portuguesa transferiu-se aqui para o Brasil, que se tornou, na época, o centro do Império Português. A chegada da família real teve um grande significado para o desenvolvimento do país, que até então era uma das colônias portuguesas. A fixação da realeza no Rio de Janeiro teve inúmeras consequências políticas e econômicas, dentre as quais devemos destacar a elevação do país à categoria de Reino Unido. Em 1815, o Brasil então deixava de ser colônia. Que chique, né? Entretanto, 5 anos depois, com as reviravoltas da política europeia e o fim da era napoleônica, uma revolução explodiu em Portugal. As elites políticas de Portugal adotaram uma nova constituição. E o rei Dom João VI, com medo de perder o trono, voltou de navio para Portugal, deixando aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro I, na condição de príncipe regente. As cortes de Portugal, porém, não aprovavam as medidas tomadas por Dom Pedro para administrar o país. Queriam recolonizar o Brasil e passaram a encher o saco do príncipe para que ele também retornasse a Portugal, deixando aqui no país um governo entregue a uma junta submissa de portugueses. Os políticos brasileiros, que não queriam que o Dom Pedro fosse embora, juntaram aproximadamente 8.000 assinaturas pedindo que ele ficasse no Brasil. Dom Pedro, logicamente, resolveu ficar, pois aqui havia muita riqueza, belas praias de areias brancas e lindas índias de pele morena. Foi aí que Dom Pedro disse aquela célebre frase que você, que frequentava a aula de história, deve lembrar. Essa frase marca a adesão do príncipe Dom Pedro I ao Brasil e à sua causa, e vai culminar em nossa independência no mês de setembro daquele ano. Essa atitude é um dos marcos do processo de libertação política do Brasil em relação a Portugal. Foi o dia em que Dom Pedro I disse aquela famosa frase: "Ah, você gazeava a aula de história? Vou te ajudar." Dom Pedro, com aquele sotaque natural de Portugal, disse a famosa frase: "Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, digam ao povo que o Lula é um ladrão e que o lugar dele é na prisão." É isso.